Olá, eu sou Alan Borges. Hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre febre. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve para você ter acesso a todo esse conteúdo. Você tem medo de febre? Você acha que febre é perigoso? Todo tipo de febre precisa ser combatido, precisa ser aliviada? Fique comigo até o final que eu vou desmistificar um pouco esse conceito. Antigamente, as pessoas viam febre como um processo natural do corpo, né? Eu me lembro muitas vezes de ouvir até o meu avô dizendo que se ele esquentasse o corpo, se ele suasse, a febre diminuía e que isso era bom porque era um sinal que o corpo dele estava respondendo. Porém, ao longo, de toda essa evolução, ao longo dos anos, iniciaram algumas informações contrárias a isso. Principalmente, hoje nós vemos que qualquer condição que desperta uma alteração de temperatura, principalmente quando nós falamos de crianças, os pais já ficam desesperados e querem dar algum medicamento para poder abaixar a febre, porque existe um mito que isso vai gerar alguma convulsão, vai gerar um dano estrutural, um dano funcional, enfim, que isso poderia ser prejudicial e perigoso para a vida da pessoa e, no caso, muitas vezes, a vida de uma criança. Isso não é uma verdade. Nós precisamos entender o que é a febre. Então, a febre não é um mal. A febre é uma resposta do organismo que ocorre diante de processos que nós chamamos de processos de reparação, processos de cura. Ela é uma das manifestações do corpo que ocorrem quando o organismo está diante de um processo de reparação ou de recuperação. E isso ocorre porque no momento em que o organismo está se ajustando, se readequando, que é, muitas vezes eu escuto as pessoas falando que é quando o corpo está tentando lutar contra algo, que não é uma verdade. O corpo não luta absolutamente contra nada. O corpo, na verdade, está sempre se ajustando para buscar o seu equilíbrio, buscar o seu bom funcionamento, buscar a sua reharmonização. E a febre é um desses sintomas, e isso ocorre em decorrência da atividade metabólica que ocorre em um tecido. E é importante a gente ver que também é outro critério, que muitas vezes as pessoas acham que uma febre de 38 é menos grave, é mais leve, é mais suave do que uma febre de 41. A de 41 gera muito medo nas pessoas. Isso não tem absolutamente nada a ver. Febre de 41 não significa que seja mais grave do que uma febre de 38. O que ocorre é que algumas áreas do corpo, quando estão em processo de recuperação, elevam a temperatura até determinado grau. E isso depende da característica do tecido. Então vamos entender o que seria isso. O nosso corpo ele é composto, lá no momento da concepção, quando o bebê, o embrião vai se desenvolvendo, nós temos a origem de camadas germinativas, de capas embriológicas, que vão dar origem a células específicas que vão se transformar ou vão constituir ossos, ligamentos, músculos, órgãos, a pele. Então, cada célula vai dar origem a um tipo de tecido. Sendo assim, as células que dão origem aos tecidos mais primitivos, elas são de uma camada que nós chamamos de endoderma. E esse tecido, quando ele entra em um processo de reparação, a temperatura que ele atinge é de até 37,2 graus, que nós nem consideramos febre, nós chamamos de um estado subfebril. Um exemplo, uma criança que está com amidalite, uma pessoa que está com uma inflamação do sistema gastrointestinal, muitas vezes vai estar com a febre mais ou menos com essa temperatura, uma otite do ouvido mais primitivo vai atingir essa temperatura. E depois nós temos a evolução dos tecidos. A próxima capa embriológica seria o mesoderma, e aí ele é subdividido em mesoderma antigo e mesoderma novo. Estruturas que são derivadas do mesoderma antigo, como por exemplo a pleura pulmonar, o pericárdio, o peritônio. Então, uma pessoa que está com um grau de um quadro infeccioso que nós chamaríamos de pericardite, ou uma pessoa que está com uma pleurite, ela teria uma febre
de até 38,2 graus. E a característica desses dois tecidos que eu citei, o endoderma e o mesoderma antigo, é que as febres, elas serão sempre febres constantes, ou seja, ela não fica variando a temperatura, não existem picos, né? E ela pode durar por alguns dias. Depois, né, nós temos outra capa embriológica, que é o mesoderma novo, que vai dar origem a ossos, músculos, ligamentos, tendões, né? Então essa estrutura, ela já atinge uma temperatura um pouco mais alta durante o processo de reparação, podendo chegar até 39 graus e meio. Então, se você estiver, por exemplo, com uma inflamação, uma infecção numa articulação, a sua febre poderia atingir esta temperatura. E uma característica é que, além do aumento de temperatura, nós sentimos que o corpo da pessoa ele irradia calor. Se a gente passar próximo ou passar a mão, nós vamos sentir essa irradiação de calor, porque esse tecido ele emana muitos raios infravermelhos e isso dá essa sensação de calor irradiado. E outra característica é que essa febre ela é mais flutuante, ou seja, existem picos, ela sobe e desce. E o último tecido seria o ectoderma, e ele vai dar origem, um exemplo, a tecidos de revestimento, como a epiderme, ele dá origem a grande parte das mucosas dos órgãos, por exemplo, a mucosa da bexiga, a mucosa do rim, então quadros como infecção urinária, quadros de mastite, quadros de alergia na pele, alguns tipos de infecção de ouvido, são exemplos, uma característica, principalmente agora que nós estamos vivendo aí o momento do Covid, os processos de reparação da mucosa nasal, a mucosa da laringe, até a região dos pulmões, onde se constituem os brônquios, né? Quando nós temos um processo de reparação desse tecido, nós temos febre alta. Esse tecido ele atinge temperaturas acima de 40 graus, podendo chegar até 43 graus. E uma coisa interessante é que o tecido que constitui o córtex cerebral, ele é derivado dessa capa embriológica. Por isso que pessoas que têm temperatura alta, porque o córtex cerebral no momento de reparação, ele dá crises convulsivas ou crises epiléticas, são os tremores. Por isso se associa temperatura alta com um quadro de convulsão. Porém, não é a febre que levou a pessoa a ter a convulsão, e sim porque no momento em que essa área do corpo está passando por um processo de reparação, o sintoma que surge é a convulsão. Então, a febre não seria a causa do processo, e sim, ela faz parte do processo. Então, nós não diríamos que uma febre mais alta ela é mais grave do que uma febre mais baixa, e sim, o tecido que está em processo de reparação. Então, nós temos que entender que a febre é mais um mecanismo de resposta do organismo e, a partir disso, identificar o que está acontecendo, qual é a área envolvida, o que está por trás disso e aí sim propor ajustes, técnicas, recursos para tentar fazer com que o organismo possa passar por esse processo de uma forma mais confortável. Então, é importante que você entenda que febre não é um mal, nós não necessariamente temos que acabar com ela, mas sim entender o que está por trás desse processo e utilizar recursos para que o organismo possa passar por tudo isso de uma forma mais confortável. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, porque isso pode ajudar muitas pessoas e, novamente, se inscreve aí no nosso canal. E não esquece de deixar um like aí, e se você gostou desse vídeo ou tem mais dúvidas, quer saber mais sobre o assunto, deixa aí nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo.